que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a palavra da liturgia de hoje, ela nos chama a atenção, porque ela é uma sequência. Tanto o Evangelho quanto a primeira leitura é uma sequência. Nós estamos vendo a carta aos Efésios nessa semana e também a sequência do Evangelho de Lucas. E algo precisa ficar bem compreendido por nós. Jesus, ele veio para cumprir um plano de amor. Plano de amor do Pai. O Pai que desde todo sempre criou o homem. E aí quando eu falo homem, é o ser humano, homem e mulher. Criou o homem para a felicidade. Criou o homem para ser feliz. Criou o homem para ser realizado. Criou o homem para viver uma vida feliz na terra. No entanto que, ao criar todas as coisas, Deus fez um paraíso, um lugar chamado Éden, um jardim, onde o homem podia ser feliz eternamente. Ali não tinha morte, ali não tinha dor, ali o homem tinha tudo para a sua subsistência, ali o homem tinha o alimento, o homem não precisava trabalhar, o homem vivia em constante comunhão com Deus, que é exatamente aquilo que um dia nós vamos viver de novo no paraíso, uma comunhão perfeita. No entanto que a palavra do livro do Gênesis vai dizer de uma maneira brilhante: Deus caminhava com o homem todas as tardes, na brisa. Deus era amigo do homem. Deus vivia uma amizade profunda, um relacionamento, uma intimidade, algo espetacular com o homem. Todos os dias ele caminhava no jardim com Adão e Eva. Eles eram amigos, eles compartilhavam, eles experimentavam essa alegria juntos, porque para o coração de Deus existia essa alegria de ver o homem na plena felicidade. Porém Deus tinha dado ao homem uma ordem: que ele não comesse, que ele não experimentasse do fruto da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, se você prestou atenção na primeira leitura, Paulo dá um adjetivo aqui interessante para o nosso inimigo. Veja só o que Paulo vai dizer na carta aos Efésios: para enfrentar, revestir-vos da armadura de Deus, para estares em condição de enfrentar as manobras do diabo. Alguém aqui já trabalhou de manobrista? O diabo é um manobrista. Ele faz as suas manobras para nos enganar. E foi exatamente isso que ele fez no jardim. Ele disse para Adão e Eva, ou melhor, primeiro para Eva: olha, sabe por quê que ele não quer que vocês comam do fruto da árvore do centro? Porque o dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, e estarão acima do bem e do mal. Olha, depois de alguns séculos, é claro, essa tentação sempre acompanhou o homem e acompanha-nos até hoje. A gente muitas vezes vive insatisfeito com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós vivemos. Mas ali naquele momento o diabo provocou uma tentação no coração de Eva, de uma insatisfação. Você vai ser como Deus se você comer do fruto da árvore. E o que ela faz? Come e dá para o seu marido, dá para Adão. E ali naquele momento, com aquela manobra da serpente, que representa o diabo, acabou a beleza de todas as coisas na vida deles, acabou a felicidade, a morte entrou, o sofrimento entrou, a enfermidade entrou na vida deles, a tristeza passou a reinar, a vergonha. Eles se viram desprovidos da graça de Deus, se viram nus.
Eles não perceberam mais aquela graça especial que os acompanhava ali no jardim. E eles perderam a graça. Porém, o Pai, desde todo sempre, quis a felicidade do homem. E o que o Pai faz? Envia o seu Filho, Jesus Cristo. E é tão interessante quando a gente vai na Terra Santa. Segundo uma tradição, ali o Gólgota é o lugar onde Adão foi enterrado quando morreu. E tem até um ícone que mostra a cruz de Cristo ali no Gólgota, no monte onde Jesus foi crucificado, e o sangue descendo da cruz e atingindo a cabeça de Adão, mostrando a redenção, mostrando o plano de salvação, o plano de felicidade que começou a se estabelecer e que se estabeleceu com a encarnação do Verbo e teve a sua concretização com a entrega de Jesus lá na cruz. Mas veja o que Jesus diz com tristeza no coração para Jerusalém, e nós precisamos entender isso hoje também. Quantas vezes eu quis reunir, Jerusalém, os teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Veja, que palavra terrível. Jerusalém não quis. Se um dia você for numa peregrinação em Jerusalém comigo, você vai ver que lá existe uma porta fechada. Todas as outras portas são abertas. A porta do lixo, a porta do leão, a porta de Damasco, na cidade de Jerusalém. Mas existe uma porta fechada, chamada Golden Gate, a porta de ouro, por onde os judeus pensam que um dia, eles esperam que um dia, quando o Messias, que eles esperam, se manifestar, ele vai entrar na cidade de Jerusalém por aquela porta. Porém o Messias estava ali, ele entrou por aquela porta. Depois eles fecharam e estão esperando até hoje. E o Messias diz: quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Jerusalém não quis o Senhor. O povo ao qual ele foi enviado não o acolheu. E hoje eu preciso dizer a você, eu e você temos que tomar muito cuidado, porque também nós podemos sofrer essa tentação de não acolher o Senhor. Quantas oportunidades nós já tivemos? Quantas oportunidades de um encontro, de uma mudança, de uma transformação de vida, de uma opção radical pelo Senhor? Quantas oportunidades nós temos tido? Eu posso anotar na minha cadernetinha lá em casa quantas vezes eu estive aqui numa quinta-feira e o Senhor se manifestou na minha vida. Será que eu abri o coração para acolhê-lo? Será que nós estamos abrindo o nosso coração para acolhê-lo? Porque nós temos que entender algo muito importante, que Paulo, ali na cadeia, Paulo estava preso, quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer para eles: olha, eu preciso vos alertar a algo de suma importância. O vosso combate não é contra homens de carne e sangue. O vosso combate é contra, você escutou o que Paulo disse? Contra quem? Autoridades, poderes, dominações desse mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos ares. Da mesma maneira que a primeira batalha que o ser humano enfrentou e foi derrotado lá no paraíso, quando a serpente tentou Eva, enganando Eva, dizendo para ela que se ela comesse do fruto da árvore ela seria como Deus, da mesma maneira o combate continua sendo espiritual. Paulo está querendo chamar a atenção para aquela comunidade que devia existir muita picuinha no meio deles, espírito de divisão, fofoca, devia existir muitas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra e não a estavam praticando, pessoas que estavam distantes de Deus, achando que estavam próximas. Paulo está dizendo a elas: olha, toma cuidado, porque a sua luta não é contra homem de carne e sangue. Se vocês pensam que vocês estão se degladiando entre vocês,
se existem essas disputas, essas divisões dentro da comunidade, se existem essas perseguições, se existem pessoas abandonando o caminho, se existem pessoas que não estão colocando a palavra em prática, eu preciso alertar vocês. O problema é que vocês estão olhando uns para os outros e achando que vocês são inimigos uns dos outros, mas o inimigo que vocês têm não é o seu irmão ou a sua irmã, mas é o diabo. É isso que Paulo está dizendo para eles. Paulo escreve uma carta eclesiológica falando da igreja. O inimigo que vocês possuem é comum. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Dá uma olhadinha. Dá um sorriso para essa bênção e diga: você não é meu inimigo. Você tem alguém que te incomoda hoje na sua caminhada? Tem alguém que é difícil conviver? Ou você vários falaram aqui, ó. Vários. Tem algum inimigo que se coloca mesmo ali, ó, na batalha contra você? O ser humano, preciso dizer para você, não é o seu inimigo, não se engane. O seu inimigo tem um nome, é Satanás e todos os espíritos malignos que foram expulsos do céu quando ele tomou a decisão de não servir a Deus. Esses são os nossos inimigos. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Mas o bonito de tudo, olha só, uma única arma aqui é de ataque, as outras são todas de defesa: escudo, couraça, cinturão, sandália. Mais o que? Capacete, sandália. A única arma de ataque é a